Ó, observe o seguinte. Lá. Ó. Vamos lá, vamos fazer umas construções aqui. Eu vou botar aqui próximo, que eu vou precisar do ó. Não precisa de régua não, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Pega um ângulo. Vamos começar a fazer o cálculo na régua. Pega um ângulo. O ângulo, tá certo? O ângulo alfa. Tá aqui o ângulo alfa. Aí, faça o seguinte. Construa uma circunferência de um certo raio R centrada no vértice desse ângulo. Ângulo tem vértice. O vértice é o encontro das semirretas. Construa uma circunferência centrada. Circunferência tem centro. Então, construa uma circunferência centrada no vértice desse ângulo. Barbante, garoto. É. Circunferência centrada no vértice desse ângulo. Centrar, meu amigo, aqui, né, garoto? Hã? Aí, garoto, aí, garota. Isso tá patenteado, viu? Se for usar, tem que pagar royalties, tá? Tem que pagar royalties, pagar royalties. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você pega aqui, ó, uma circunferência. Não precisa desenhar toda, não, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a circunferência centrada no vértice do ângulo. Uma circunferência de raio R. Tá aqui a circunferência de raio R. E comprimento aí. Toda circunferência, todo ângulo, todo ângulo determina em uma circunferência de raio R centrada no seu vértice um arco de comprimento L. Você tem o ângulo, desenha uma circunferência cujo centro é o vértice do ângulo. Esse ângulo determina sobre essa circunferência um arco de comprimento R. Um fato matemático admissível, é fácil de aceitar, mas é uma proposição, tem demonstração, não será dada aqui. A demonstração da geometria euclidiana diz o seguinte: para um mesmo ângulo, o arco e o raio, nessa situação descrita, são grandezas diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte: se você chegar e traçar uma reta com outro raio, tá certo? Pegar, aqui ficou pequeno isso aqui, então deixa eu ver aqui, dá para aumentar? Deixa eu ver se tem um, tá. É isso aqui. Vamos lá, beleza, beleza. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. Se você chegar aqui, ó, e pegar e traçar, né? Vir aqui, ó, e traçar uma outra circunferência, tá? Em outra circunferência. Aí essa circunferência tem, digamos, um outro raio R grande. A circunferência é o mesmo ângulo, só que eu vou traçar uma outra circunferência de raio R grande centrada no vértice do ângulo. Aí esse ângulo determina sobre essa circunferência de raio R grande um outro arco de comprimento L. Se o Rzão for maior que o Rzinho,
É claro que o Lzão é maior que o Lzinho, tá? E aí, o que significa dizer o arco e o raio são grandezas diretamente proporcionais? É que essa razão aqui, ó, ela não depende da circunferência. Ela só depende de quê? Do ângulo. Se eu dobro o raio, eu dobro o arco. Se eu triplico o raio, triplico o arco. Se eu reduzo o raio à metade, eu reduzo o arco à metade. Se eu multiplico o raio por uma constante K, o arco fica multiplicado por essa mesma constante K. Entendido? Então, essa razão aqui, ela é intrínseca ao ângulo. Embora ela seja calculada usando alguma circunferência, essa razão não depende da circunferência. O que depende da circunferência é o raio e o arco. Mas quando eu pego a razão, isso independe da circunferência. Qualquer circunferência que eu use centrada nesse mesmo ângulo alfa, essa razão, ela permanece, ela não muda, tá? Se ela não muda, e eu tenho um ângulo que determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice, um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência, isso acontece para qualquer outra circunferência. E o radiano é exatamente isso. O que é o radiano? O radiano é o arco, tá? Prepara a carteira assinada, a carteira dele, a carteira do trabalho, viu? Porque o negócio aí tá justa causa, né? Justa causa. Hã? Tá complicado. É muita exploração, né, cara? Bora lá, bora lá. Então, o que é o radiano? O radiano, ó, agora eu tenho, ó, o radiano é o ângulo que determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice, um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência. E se determina sobre uma, determina sobre qualquer uma, tá? Por causa dessa relação, mas dessa circunferência. E aqui tem umas coisas a se observar. Seguinte, se você pega dois ângulos e para um deles calcula essa razão e para outro calcula a mesma razão, ou seja, pega um ângulo alfa, pega uma circunferência centrada no seu vértice, faz a razão do arco pelo raio. Pega um ângulo beta, uma circunferência centrada no vértice dele, pega a razão do arco pelo raio. Se os dois números derem iguais, significa o quê? Que os ângulos são congruentes, são iguais, são congruentes. Quando eu digo igual, é porque eu estou identificando pela congruência. Por isso é que eu uso o artigo definido aqui, porque de fato eu posso desenhar um ângulo radiano aqui, outro acolá. Quando eu estou usando o artigo definido é porque eu estou identificando todo mundo pela congruência. Então, o que é o radiano? É o ângulo que determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência. Então, eu tenho um radiano quando acontece o seguinte, ó. Quando é que eu tenho um radiano? Quando eu pego um ângulo, ó, um ângulo,
Aí eu traço o quê? Uma circunferência centrada no vértice. Aí a circunferência, digamos, tem raio R. E o arco também tem comprimento R. Quando isso acontece, o que é que eu tenho aqui? O radiano. Então o ângulo radiano é esse aqui. Tá entendido? Tá entendido? Agora me diga uma coisa. Se você pega um ângulo e o arco é o dobro do raio, quantos radianos cabem dentro desse ângulo? Quantos? Você não entendeu a minha pergunta. Você pega um ângulo. Você pega um ângulo. Está aqui um ângulo. Está aqui um ângulo. Aí você pegou a circunferência. É raio R. Mas o arco é o dobro de R. Então tem quantos radianos aqui dentro? 2 radianos, porque quando eu divido aqui, fica o quê? R e R. Então quantos radianos? Medir é comparar, é contar quantas vezes o padrão, e o padrão vai ser esse. O padrão de medida do cálculo para ângulo é o radiano. Medir é comparar. E comparar é dizer quantas vezes o seu padrão cabe dentro daquilo que você se propõe a medir. Então, quantos radianos? Então, qual é a medida desse ângulo? Qual é? Se o ângulo alfa é esse, como é que você diz? Como é? Alfa é igual a 2 radianos. E aqui tem um abuso que se comete, que é o seguinte: a mesma letra daqui para frente, a mesma letra que eu uso para indicar o ângulo não é número, o ângulo é uma figura. Mas a mesma letra que eu vou usar para indicar, para denotar o ângulo, eu vou usar para denotar a sua medida. Certo? Que isso não cause confusão daqui para frente. Então esse ângulo tem 2 radianos. Se o arco é o triplo do raio, se o arco é metade do raio, meio radiano. Se o arco é L e o raio é R, quantas vezes R cabe dentro de L? É L dividido por R. A divisão, a divisão tem 2 princípios: separar em partes iguais e dizer quantas vezes cabe. Então essa razão aqui é a medida de qualquer ângulo em radianos. Então, se você quer saber, entendido? Entendida a lógica? Você? Então, quando você tem um ângulo, em teoria, qual é a medida desse ângulo em radianos? Pelas concepções que foram feitas aqui, quando você tem um ângulo, tá? Um ângulo qualquer, um ângulo X, medida X, ó, já não vou usar a letra grega, agora já estou usando a nossa letra do alfabeto latino, né? Então, letra X. Então, você pega a circunferência centrada no vértice, tem que ser centrada no vértice. A circunferência, digamos, tem um raio R e um comprimento L. Então, qual é a medida do X em radianos? Qual é? X é quem? L dividido por R. Isso é a medida do ângulo em radianos. Por quê? Quantas vezes o R couber dentro de L é o número de vezes que um radiano cabe dentro do ângulo. Se L é 2R, 2 radianos. Se L é 3R, se L é metade de R, se L é 4R, se L é 2πr, e qual é o ângulo que determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice? Uma circunferência de raio R, um arco de comprimento 2πr.
Hein? Pergunta. Qual é o ângulo que determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice, circunferência de raio R, um arco de comprimento 2πr? A volta completa. A volta completa, ó. Se é volta, animal, não é completa, né? Se é uma volta. O cara diz assim, ah, eu dei uma volta, né? Ah, você deu meia volta, né? A volta completa, né? Volta completa. Então, seguinte, não esquece esse negócio. Você pode... Vai lá, deixa eu dar aula, macho. Vai lá. Bem, então a circunferência todinha, ó. Tá aqui o ângulo, ó. Ó, aí você pega uma circunferência de raio R, ó. Raio R. Aí constrói a circunferência, que corresponde a uma volta. Uma volta, né? Uma volta. Qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, se esse ângulo é o ângulo Z, qual é a medida de Z? 2πr sobre R, que dá quanto? 2π radiano. Tá? Que são 1000 LGs, garoto. Não esquece mais, né? Rapaz, o negócio vai bombar, viu? O negócio vai bombar. Assim, daqui a pouco o pessoal no ITA, né? Na Caltech, tá usando o LG, né? Pra medir. Não. Se enxira não. Tá bom. Vai lá. Então é o seguinte, o ângulo raso. Ninguém pode nem dar corda, né? O ângulo raso, ó. O ângulo raso, formado por duas semirretas opostas, que seria o nosso em graus. Quanto é em graus? 180 graus. Em grado, 200. Em radianos, é quanto? Pi. E é quanto? 500 LGs. Radiano. Sacanagem. O ângulo reto, ó. O ângulo reto. Quantos radianos? Hã? O ângulo reto o quê? Pi sobre 2, cara. Metade. Sobre 2. Radianos. Tá? Quanto tempo aí, garoto? Dá uma parada. Recomeça, por favor.